Capítulo 70. A prisão sem muros. Bartarrotepe recobrou os sentidos quando a tarde já se dissolvia em sombras, fora carregado por longas trilhas até um ponto remoto, onde não havia grades, muralhas ou correntes. Apenas a selva fechada, desconhecida, há quase um dia de viagem mata adentro. 2 guerreiros permaneciam em vigília constante, mas não havia necessidade de cordas. Todos sabiam que ele não poderia escapar. Não conhecia a terra, não conhecia as trilhas, e tampouco sobreviveria sozinho na vastidão da floresta. Era uma prisão invisível, feita não de ferro, mas de solidão. Bartarrotepe observava em silêncio. As crianças o fitavam com curiosidade, rindo baixinho antes de se esconderem. As mulheres, com receio, desviavam o olhar, enquanto os homens o encaravam com rancor e ódio. Viviam em cabanas simples, estruturas de madeira cobertas por palha. Alimentavam-se de raízes amassadas, milho ralo, frutos, peixes e, raramente, algum animal caçado na mata. Estavam quase sempre nus, exceto por tangas rudimentares, que mal cobriam os genitais, ou cintos de fibras em volta da cintura. Não tinham pelos. As mulheres, embora de beleza bruta, traziam dentes desalinhados e seios flácidos, mesmo as mais jovens. Não pareciam ter malícia, seus corpos eram vistos como parte do natural, não como fonte de desejo. As armas eram frágeis, adagas de osso, arcos e flechas tão rudimentares que até uma criança poderia fabricar. Não havia ferro, não havia aço. Mas uma outra coisa chamou a atenção de Bartarrotepe: a doença. Muitos tossiam, febris, alguns com feridas abertas, outros respirando com dificuldade. A cena era devastadora. A febre que assolara o navio, teriam eles trazido o mal consigo? Um pensamento sombrio lhe atravessou. Será que fomos nós? Será que estas pessoas nos culpam pelo que está acontecendo? Nesse momento, um homem se aproximou. Tinha porte de liderança, olhos severos, voz carregada de rancor. Parou diante de Bartarrotepe, fitando-o como se olhasse um inimigo ancestral. Eima-pé de régua, e japisaca porã, disse no idioma potiguara, cuspindo as palavras como veneno. Bartarrotepe não compreendeu a língua, mas entendeu o ódio. Aramirã não estava lá para traduzir, mas o tom era claro. O homem apontava para os doentes, para as crianças debilitadas, para as mulheres chorando sobre corpos febris. Depois apontou para o estrangeiro. Covavel ou Kuneretangui Rei, Piuagueri, Andiquera ou Manombata, e por fim, quase rosnando, declarou: ou PGV Pene Retame, Teran e Catu Pavave ou Manone Ape. Bartarrotepe não respondeu, apenas sustentou o olhar, sabendo que sua presença ali era o reflexo de algo maior do que ele podia controlar. Um peso cresceu em seu peito. Não se tratava apenas de uma prisão, tratava-se de um julgamento. Passara-se mais de uma semana. A ausência de Bartarrotepe corroía os dias e as noites, como um peso constante sobre todos. A rotina da vila seguia, as casas sendo erguidas, as plantações cuidadas, o fogo aceso todas as manhãs. Mas nada conseguia apagar a angústia, sobretudo a dor de Nefrete, que mal encontrava forças para sorrir. Os tabajaras, por meio de Aramirã, tentavam colaborar. Percorriam aldeias, trilhas e tabas afastadas. Mas a selva era vasta e os povos, inúmeros. Encontrar Bartarrotepe poderia levar semanas, talvez meses. Até que, enfim, Aramirã trouxe as notícias tão aguardadas. Ele está vivo, anunciou com firmeza, sem ferimentos. Está a um dia de viagem, perto do braço fraco do rio, na ladeira do Cansanção, nas pedras altas. Sexto estreitou os olhos, a voz carregada de expectativa. E o que eles querem em troca? Comida, cavalos? Aramirã balançou a cabeça. Querem que vocês vão embora. Um silêncio pesado caiu. Sexto respirou fundo. Estamos tão longe, não atacamos ninguém. Só queremos viver em paz. Quando chegaram, trouxeram doenças, respondeu Aramirã, a voz firme, mas sem raiva. Muitos já morreram, outros estão morrendo. Eles dizem que vocês trouxeram mal em seus corpos. Querem que partam e levem consigo as enfermidades. Sexto cerrou o punho, inconformado. Como podemos ser culpados por isso? Doenças são da natureza. Todos os povos as têm. Aramirã manteve o olhar fixo. Eles estão certos. Sexto, são doenças que chegaram com vocês. Nós, tabajaras, não concordamos em expulsá-los, nem em matá-los. Mas também sabemos que a culpa é de vocês.
Sexto ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo. Depois ergueu a voz, mais sereno. Podemos apresentar a cura. Temos ervas, temos remédios. Conhecemos essas doenças. Talvez possamos ajudá-los. Uma sombra passou pelo rosto de Aramirã. Espere, você disse matar? O Tabajara assentiu lentamente. Se não partirem, vão matar o seu amigo. Depois virão aqui e matarão a todos. As palavras ecoaram como um trovão. Sexto levou a mão ao queixo, pensativo. O peso da decisão se tornava cada vez mais insuportável. Por fim, agradeceu com um aceno respeitoso. Obrigado, Aramirã. Vou reunir meus pares e decidiremos juntos o que fazer. Mas antes, pode trazer até nós os sábios do seu povo? Aramirã inclinou a cabeça em sinal de concordância. Sem dizer mais nada, virou-se e partiu pela trilha, deixando para trás um silêncio que pesava mais do que o próprio destino. Após a chegada dos Tabajaras, Sexto reuniu-se com Clórias, Casuão, Ioruete, Meandros, Menandro, Tissurugi e outros. Aramirã seria o intérprete dos sábios idosos nativos. Sexto franziu o senho, ponderando cada possibilidade. Tinha poucas alternativas: partir ou enfrentar os inimigos. Mas se esperassem que viessem até eles, Barta-Hotep estaria morto antes que pudessem agir, e isso era inaceitável. Tenho grande apreço por Barta-Hotep, mas enfrentar um inimigo a longa distância, em seu próprio território, com um número desconhecido, centenas, talvez milhares, entre 16 e 50, no máximo 25, 26 homens, murmurou Ioruete, a dúvida marcando cada sílaba. Temos escudos, lanças, espadas e armaduras, enquanto eles lutarão com arcos de madeira e ossos. Nem seria justo, comentou Casual, batendo levemente a ponta da lança no chão. Um dos sábios se adiantou, falando no idioma Tabajara. Nemacatu, Iroatucã e Ubatucu, traduziu Aramirã. Defendemo-nos deles há gerações. Eles são fortes, experientes e conhecem bem o território que sempre defenderam com afinco. Usarão isso a seu favor. Nunca ousamos invadi-los. Sexto respirou fundo e perguntou o que poderiam oferecer em ajuda. O velho nativo respondeu, em tom grave: Iuarabá, Tubacapa Rumá e Cauaturabá. Traduziu Aramirã. Nosso povo está doente, temos poucos guerreiros disponíveis. Mandaremos a Duas Taba uma equipe de pessoas, que irá analisar essas doenças e preparar os remédios. Mas precisamos de homens que conheçam as trilhas e a floresta, disse Sexto, firme. O velho balançou a cabeça, hesitando, e falou novamente em Tabajara. Tu quero, Iubauai, Iba, Iubá 50-60, Aramirã traduziu. Não podemos deixar a vila desprotegida. Talvez metade dos guerreiros, isso deve dar 50 ou 60. Clórias respirou fundo. Cada momento poderia ser o último para Barta-Hotep. Certo, então temos de ir logo, disse, olhando para a floresta que se estendia além da aldeia. Precisamos nos preparar. Há muito que não pegamos em armas, murmurou Sexto, a voz carregada de determinação. Ioruete ergueu os olhos para o céu azul entre as copas das árvores. Mas parece um destino traçado não só para nós. Inacreditável que, mesmo antes de chegarmos a este paraíso, eles já faziam guerra. Pelo que eles lutam, qualquer coisa, é da natureza humana matar-se entre si. Respondeu Sexto, com um olhar frio, quase contemplativo. Os preparativos levaram mais de um dia para serem concluídos. Finalmente, todos se reuniram na rua principal da aldeia. Quando Casuão chegou a cavalo com alguns homens, um nativo levantou a voz. Turica, Pataua e Ubá, e Ibatubá. Aramirã traduziu. 4 patas não andam nas pedras. Terão de deixá-los. Os homens bufaram, frustrados, mas seguiram as ordens. Enfim, começaram a marchar. Sexto ergueu o braço, chamando todos de volta, o coração batendo mais rápido. Esperem! Gritou do alto da muralha. No horizonte, 5 embarcações balançavam suavemente, alinhadas na linha do horizonte, prenunciando o que estava por vir. O sol despontava no horizonte quando o grupo finalmente alcançou a praia. As ondas quebravam com suavidade, refletindo o dourado da manhã, e a brisa salgada parecia lavar, ainda que por instantes, a tensão que se acumulava nos últimos dias. Heinz os aguardava, sorrindo com um misto de alívio e alegria. Chegaram na hora certa, disse ele, enquanto cumprimentava cada homem.
Trouxe o que precisarem: cavalos, vacas, ferramentas, até algumas armas extras. Nada vai faltar para este resgate. Sexto caminhou até ele, analisando cada detalhe, cada gesto, ciente do risco que ainda os aguardava. Precisamos de sua ajuda para resgatar Barta-Hotep. Ele está em perigo, disse, firme. O brilho nos olhos de Heinz não deixou dúvidas. A ideia o entusiasmava, mas havia obstáculos. Seus homens, recém-chegados de uma longa viagem, precisavam de descanso. 2 dias em terra, e só então podemos partir. É tempo suficiente para recarregar forças, explicou. Sexto assentiu, ciente de que não havia alternativa. O tempo era precioso, mas o cuidado com aqueles que os acompanhavam não podia ser ignorado. Enquanto descansavam, Heinz encontrou antigos companheiros, Bock, Hamish e Harold. Abraços foram trocados, risos surgiram, e a lembrança de batalhas passadas trouxe um alívio momentâneo. Ao saber do casamento de Bock, Heinz girou com a típica ironia, e logo parabenizou o amigo. Então finalmente se rendeu ao altar. Quem diria? Os dias passaram com preparativos, ajustes nas armas, revisão das montarias, cuidado com os suprimentos. Quando o segundo dia amanheceu, o grupo se reuniu novamente, pronto para a marcha. Agora, com o apoio de Heinz, 50 homens a mais se juntavam à força inicial, ampliando consideravelmente suas chances de sucesso. Seguiram pela trilha, a floresta os engolindo em verde profundo. Cada passo exigia atenção. A selva parecia observá-los, silenciosa, mas ameaçadora. O sol se ergueu e lentamente se encaminhou ao ocaso, pintando o céu com tons de fogo e sangue. De repente, o som agudo de flechas cortando o ar interrompeu a marcha. Alguns homens caíram, outros se abaixaram rapidamente atrás de árvores e pedras. O ar se encheu do silvo mortal das setas. Clórias ergueu o braço, gritando ordens com firmeza. Formem a linha, protejam-se, preparar para combate. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.